Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, desta obra de Dane Ortlund, Santificação Profunda. Se você que é pecador, assim como eu, e deseja crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus, crescer mais em santidade, este livro aqui é para você. Então fique conosco, que depois da vinheta é sobre esta obra que estaremos conversando. Santificação profunda. Esse verdadeiramente deveria ser o anseio de todo cristão, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E é uma realidade que nós, pecadores, temos uma luta diária e constante contra o pecado. Mas, como o próprio autor aqui, ele diz que esta obra é recomendada para aqueles que na sua luta diária vem tendo uma busca por saber quem é Jesus. Uma busca que deveria ser o propósito de vida de todo cristão. Glorificar a Deus por meio de sua vida, por meio de uma vida santa. E aqui, este livro é curioso porque o autor, ele deixa as claras que este livro é para aqueles que estão cansados, abatidos da luta diária desta vida. E nós temos nesta obra aqui uma excelente fonte de indicação daquilo que vai nos fazer sair dessa procrastinação, dessa situação, muitas das vezes que abate a vida do cristão, que o deixa às vezes prostrado ali, cansado, jogado, com dificuldade de sair das amarras do pecado. Então esta obra aqui, ela vem nesse sentido, como o próprio autor, ele deixa bem claro que é um livro voltado para aqueles pecadores cansados, desanimados, e que também se propõe para aqueles que buscam uma santificação profunda, como o próprio nome vem a indicar. Ele diz, na orelha aqui da capa: neste livro vão refletir sobre mudança genuína para pecadores genuínos, o oposto de uma mudança superficial para pecadores hipotéticos. Não buscaremos mudanças de comportamento. Não falarei a você sobre colocar seu despertador para disparar mais cedo ou sobre cortar calorias. Nem mesmo refletiremos sobre dar o dízimo, frequentar a igreja, elaborar um diário, receber os sacramentos ou ler os puritanos. Tudo isso pode emanar de um coração putrefato. Estamos falando sobre mudança genuína, para pecadores genuínos. Se você confessa a doutrina do pecado original, mas ao mesmo tempo acredita que está indo muito bem na vida cristã, recoloque este livro na estante. Este livro é para os frustrados, para os exaustos, para os que se encontram no limite, para aqueles que estão prestes a desistir de qualquer progresso verdadeiro em seu crescimento cristão. Se você não apenas subscreve a tese da doutrina do pecado original, como também a está provando no cotidiano, este livro é para você. Nós temos aqui também umas indicações, logo aqui nas primeiras folhas, de outros pastores. Aqui, ó. De leitura fácil e agradável, esta obra, escrita por Dane Ortlund, fundamenta nosso discipulado no glorioso âmago do cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo. Em geral, pensamos que ao crescermos na vida cristã, avançamos para coisas mais elevadas, o que quer que isso signifique.
quando na verdade temos de aprender apenas a beleza e a profundidade de Jesus e de tudo que ele fez por nós. Isso é o que Ortlund nos ajuda a fazer aqui. Este livro será uma bênção para você. Paul Miller. Nós temos aqui também de Matt Chandler, pastor titular da Village Church, Dallas, Texas, autor de Evangelho Explícito. O anseio por mais em sua alma é parte do processo de crescimento. Um dom de fome e sede de Jesus, a fonte inesgotável satisfará. Neste livro, Dane Ortlund nos lembra que esse anseio é atendido não por uma mudança de comportamento ou por alguma solução imediata, mas pela beleza da amizade com que Jesus e pela paz que é mais profundamente aceita em nossas almas. Se você está com fome e sede de mais vida, mais alegria, mais paz e mais Jesus, este é o livro ideal para você. Então, são recomendações que já transparecem mesmo os propósitos do autor ao fazer a escrita desta obra. E vale lembrar que no review anterior nós falamos sobre outra obra do mesmo autor, Manso e Humilde. Vai estar o link na descrição do vídeo, para depois você estar acompanhando também uma outra excelente obra deste mesmo autor. Nós temos aqui logo no início da obra um diálogo que foi extraído do livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Aqui, Aslan, como você está grande, é porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior a seus olhos. Então, na medida que a pessoa vai crescendo espiritualmente, ela vai vendo o tamanho do nosso Deus, ela vai começando a ver o tamanho que ele tem. E com a gente é até o inverso na vida normal. Quando nós voltamos de repente para um imóvel onde nós fomos criados, um local que antigamente nós somente frequentamos quando éramos crianças, nós olhamos assim e temos aquela sensação, caramba, eu imaginava que isso aqui parecia ser muito maior. Aí a gente cresce, a gente tem outra dimensão de espaço. Mas aqui não, aqui é inverso esse processo. Quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai enxergando um Deus maior, mas crescendo na nossa vida espiritual, crescendo no conhecimento, em estatura e graça. Aqui no sumário, nós temos Jesus, desespero, união, amor, absolvição, honestidade, dor, respiração, sobrenaturalizado, conclusão e agora. São esses os capítulos, 9 capítulos que dividem esta obra. Ela é composta por folhas amarelas e o papel é pólen natural, 70 gramas. Foi uma obra feita aqui, está dizendo, em abril de 2024. E aqui parece que essa versão aqui, porque ela foi lançada junto à editora Fiel em 2022. Nós temos o autor, ele é Dane Ortlund. Ele serve como pastor principal da Naperville Presbyterian Church, em Naperville, Illinois, e autor de Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. E no Senhor me refugio. 150 devocionais diários nos Salmos. Dave e sua esposa Stacy têm 5 filhos. Nós temos também, para conhecer um pouco mais o estilo literário do autor, aqui em sua obra, e para quem esta obra é direcionada, como nós já estamos tratando desde o início do nosso diálogo aqui, nós podemos verificar que, introdução, como os cristãos crescem.
Esta pergunta desperta de imediato sentimentos distintos em nós. Alguns de nós se sentem culpados, afinal, não estamos crescendo e sabemos bem disso. E a culpa se auto-perpetua, paralisando-nos em uma espécie de estagnação espiritual. Para outros de nós, irrompem anseios, desejamos intensamente crescer mais do que temos crescido. Alguns, se forem honestos, tornam-se arrogantes quando surge a pergunta sobre crescimento espiritual. Afinal, todos acreditamos que, de fato, estamos indo bem. Embora essa autoavaliação seja amplamente moldada por nossa comparação com outras pessoas e constitua um entendimento superficial do que realmente nos motiva na vida cristã. Para outros de nós, a pergunta suscita um cinismo reprovável. Estamos tentando crescer, ou pelo menos parece que estamos. Tentamos essa ou aquela estratégia, lemos um ou outro livro, fomos a uma ou outra conferência, porém, no fim de tudo ainda nos sentimos como se estivéssemos na mesma situação, incapazes de conseguir um impulso verdadeiro em nosso crescimento na graça. Nenhum de nós questiona a necessidade de crescer. Vemos isso claramente na Bíblia. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Cresçamos em tudo, Efésios 4,15. No entanto, não é apenas na Bíblia que vemos essa necessidade de crescimento, mas também em nosso coração. O doloroso exercício do autoexame honesto nos surpreende. Descobrimos que boa parte da nossa vida e da forma como abençoamos o mundo à nossa volta procedem de uma forma bastante sutil da fonte do ego. O dom é dado, o serviço é prestado, o sacrifício é feito, não por causa dos generosos motivos que apresentamos aos outros, a Deus e até a nós mesmos, mas tão somente por propósitos egoístas. E só estamos levando em consideração o que os outros veem e o que podemos dizer do horror de nossas vidas quando ninguém está olhando. Como matamos os pecados que cometemos na escuridão? A pergunta, então, não é se precisamos crescer, mas como podemos crescer. Para todos os que nasceram de novo, em algum ponto entre essas reações distintas, sempre haverá uma semente de desejo sincero por crescimento. Como isso acontece? O argumento básico deste livro é que mudar é uma questão de se aprofundar. Alguns crentes imaginam que a mudança decorre de um aprimoramento exterior, comportar-se cada vez mais de acordo com alguma norma moral, a lei bíblica, os mandamentos de Jesus, a consciência ou o que quer que seja. Outros pensam que a mudança decorre basicamente de um acréscimo de um nível intelectual, por exemplo, entender a doutrina de forma mais ampla ou com maior exatidão. Outros pensam que o crescimento vem principalmente das experiências vivenciadas com o aumento sensorial quando adoramos a Deus. Aqui ele está abordando o propósito principal aqui desta obra, que é trazer o esclarecimento de como pode ocorrer um crescimento que verdadeiramente nos traga uma santidade profunda, uma santificação profunda. Meu argumento é que esses três elementos que ele citou anteriormente estão incluídos em um desenvolvimento cristão saudável. E se não temos um deles, estamos fora da proporção e não cresceremos. No entanto, o verdadeiro crescimento cristão transcende todos esses elementos. Crescer em Cristo não se limita a aprimorar-se, acrescentar ou experimentar. Envolve aprofundar-se. Implícito na noção de aprofundar-se está o fato de que você já tem aquilo do que precisa. O crescimento cristão consiste em harmonizar o que você faz, diz e até mesmo sente com o que de fato você já é. E aqui traz no final, no livro, Scougal afirma que é um livro que ele cita, uma obra, que ele faz citação nesta obra aqui. No livro, Scougal afirma que, qual livro? É o livro The Life of God in the Soul of Man. Ele traz, esse autor Scougal, que alguns cristãos pensam que crescemos por meio de um comportamento mais puro, outros por uma doutrina mais acurada e outros ainda por meio de emoções mais ricas. Porém, a mudança genuína ocorre por meio da seguinte realidade: a vida de Deus na alma do homem. Que
cirúrgico nesta observação. Aí, no final, ele aqui faz a seguinte afirmação: talvez a maior vitória do diabo em sua vida, leitor, não seja um pecado que você comete de forma habitual, mas tão somente um senso de incapacidade em relação ao crescimento genuíno. Muito interessante essa abordagem que ele faz. Não é por uma religiosidade, por cumprir ritos, ou por até buscar entender questões teologicamente profundas, mas sim por verdadeiramente conhecer mais de quem Jesus é e por meio disso ter uma aplicação na sua vida. É Deus habitar a alma do homem, de forma que ele seja senhor de toda a sua vida, não apenas de parte. Ele não, quando ocorre um novo nascimento, a pessoa não tem uma parte dela convertida e uma outra não convertida. A obra é completa. Aí tem no capítulo 1, vem Jesus. Este é um livro que trata do crescimento em Cristo. Portanto, inicialmente, temos de deixar claro quem é Jesus Cristo. Nosso crescimento não é aprimoramento pessoal independente. É um crescimento em Cristo. Então, quem é Ele? Aí vem aqui, começa discorrendo no capítulo 1 já a pessoa de Cristo. E verdadeiramente isso é muito importante para que ocorra a santificação profunda. É entender que Jesus é um homem, ele está vivo. E como homem, ele viveu aqui na terra e nos entende, passou por muitas aflições. E não tem como ocorrer uma santificação profunda se a gente não desenvolver cada dia mais um relacionamento pessoal. Pessoal porque ele é um homem também. Ele é Deus, ele é homem. Ele não deixou de ser Deus pelo fato de ser homem, ele não deixou de ser homem pelo fato de ser Deus. Então, isso implica um relacionamento, que esse relacionamento vai fazer a gente crescer cada dia mais, e essa santificação profunda, ela será resultado desse relacionamento íntimo com Deus. Ele traz aqui na contracapa: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Como os cristãos crescem? Poucas pessoas questionam o chamado bíblico para que cresçamos em piedade, mas a resposta para a forma exata como isso acontece é, em geral, imprecisa. Neste livro, Daniel Ortlund direciona os crentes a Cristo, argumentando que a santificação não ocorre quando fazem mais ou se tornam melhores, mas quando se aprofundam nas deslumbrantes verdades do Evangelho que os envolveram quando foram unidos a Cristo. Valendo-se da sabedoria de figuras extraídas da história da Igreja, Ortlund encoraja os leitores a fixarem os olhos em Jesus durante a batalha contra o pecado e se encomendarem à graça de Cristo e a vivenciarem a insuperável identidade que tem em Cristo. Ele traz: o anseio por mais em sua alma é parte do processo de crescimento, um dom de fome e sede que Jesus, a fonte inesgotável, satisfará. Neste livro, Daniel Ortlund lembra que o anseio é atendido não por uma mudança de comportamento ou por alguma solução imediata, mas pela beleza da amizade com Jesus e pela paz que é mais profundamente acatada em nossas almas. Se você está com fome e sede de mais vida, mais alegria, mais paz e mais Jesus, este é o livro ideal para você. Isso aqui foi as palavras de Matt Chandler. A gente até fez uma breve citação no início. Então aqui está mais uma recomendação de uma obra que com certeza ela merece um espaço, não apenas na sua estante, mas um espaço no seu coração, de uma leitura que seja meditando com calma, uma leitura agradável, que proporcionará crescimento na sua vida espiritual. E para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, fica aqui o nosso convite, faça aí sua inscrição, deixa seu like, seu comentário do que achou do review, da sua experiência com esta obra, não custa nada, é de graça. E por meio dos seus comentários, da sua interação conosco, mais e mais pessoas, o YouTube vai levar esta obra para que também sejam identificadas ali com ela, para que possam estar se alimentando de boa literatura cristã.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória para todo sempre. Amém.